Shavuot, a gente começa agora nesse exato momento a nossa aula de domingo. Pessoal em Manaus, pessoal no Rio, pessoal na Argentina, o pessoal está chegando. Uso 7 horas de diferença para Manaus, 6 horas de diferença para Brasília, o Rio e outros lugares também da Argentina. Então, a gente está aqui 8 horas e 13 minutos. A gente tem esse tempinho para desenvolver o conceito de Sidur. Tem muitas coisas para a gente falar e eu queria aproveitar cada momento com vocês para que eu possa transmitir para vocês e mudar, se eu puder conseguir. Meu objetivo hoje à noite é trazer alguma novidade e trazer também a consciência do que é um Sidur. Então, essa aula já valeu o tempo que a gente está aqui. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a tefilá de modo geral. Vocês se lembram, né? Tá todo mundo no silêncio, eu não consigo Lembro, interagir, lembro, né? lembro. Lembrando, sim. Boa Boa noite. tarde. E vimos que no judaísmo existe basicamente duas formas de tefilot que caminham juntos. Vocês se lembram quais são, né? Beyahid e Betzibur. Vocês se lembram disso? Do outro lado, Isso não lembro. Pode repetir? oração Beyahid, sozinha, e Ah, Betzibur, oração em coletividade. Isso a gente falou semana passada. Existe a oração espontânea, aquela que nasce do coração. Quando a pessoa está sofrendo, quando precisa de ajuda, quando quer agradecer, quando quer abrir diante de Akadosh Baruch Hu, no seu coração. Essa oração tem um valor enorme. Ela é íntima, pessoal e direta. Mas, por outro lado, o judaísmo também entende que a vida espiritual não pode depender só de impulsos do momento. Por isso, existe a oração organizada, normativa, aquela que estrutura a vida judaica todos os dias. E aqui entra o Sidur. Então, quando nós falamos do desenvolvimento do Sidur, não estamos falando só de um livro. Estamos falando de como o povo judeu foi organizado a sua relação com a Deus, Hashem, ao longo da história. Para entender isso, precisamos voltar ao começo. A primeira grande estrutura da liturgia do povo judeu não foi a sinagoga. Como eu falei na semana passada, a primeira sinagoga foi o Mishkan. Mishkan em hebraico é tabernáculo. Quando o povo saiu do Egito e entrou no deserto, Hashem deu instruções detalhadas como construir um santuário móvel. Esse santuário acompanhava o povo. Depois, quando o povo entrou na terra de Israel, este modelo continuou até Shiló. Shiló fica... eu tive várias vezes em Shiló. Fica perto de Jerusalém. Mais tarde, foi estabelecido
de forma permanente em Jerusalém, como o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então, antes de existir sinagoga, antes de existir Sidur, como conhecemos, existia o templo como o centro da vida espiritual do povo de Israel. O que acontecia nesse templo? Acontecia duas coisas muito importantes. A primeira era os korbanot, os sacrifícios. A segunda era oração verbal, a falar diante de Hashem. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas pensam que o templo só havia sacrifícios de animais, era mecânico. Mas não era assim. Havia também confissão, bênção, louvor, súplica. Então, desde o início, o judaísmo já juntava ação e palavra, gesto e consciência, rito e interioridade. Também no templo já existia uma diferença muito importante entre o indivíduo e o coletivo. Havia sacrifícios que as pessoas traziam por uma situação pessoal, por agradecimento, por pecado, por alguma circunstância da vida própria. Mas havia situações, havia também sacrifícios feitos em nome de todo o povo, como o Corban Tamid. Vamos falar junto. Corban Tamid. Corban Tamid. Tamid. Corban Tamid. A Moriá aprendeu a desativar o microfone, não estava sabendo. Corban Tamid. Corban A Tamid. oferta contínua da comunidade. Isso nos ensina uma ideia central. O judaísmo nunca pensou a relação com Deus só de um nível individual. Existe o eu diante de Kadosh Baruch Hu, mas também existe o nós diante do bendito seja. Essa diferença vai aparecer mais tarde também na tefilá, na oração. Por isso, quando olhamos para a tefilá, entendemos melhor porque certas partes podem ser feitas individualmente e outras exigem uma minyan. Minyan precisa de 10 homens judeus adultos circuncisos para fazer a tefilá. Há uma ideia muito bonita de que a Amidá silenciosa representa a oração individual, enquanto a repetição da Amidá representa a oração pública, a oração da comunidade. Na oração silenciosa, eu estou ali com Hashem, eu estou com a Kadosh Baruch Hu. Na repetição, já não estou apenas com um indivíduo, eu estou dentro de um corpo maior, dentro de Israel, como comunidade que vai fazer tefilá, que vai orar. É aí que entra a minyan. A minyan não é só uma exigência técnica, ela representa a comunidade. Segundo o Talmud, aprendemos a importância do número 10 em dois aspectos. A primeira é de Abraão Avinu, discutindo com a Kadosh Baruch Hu sobre Sodoma e Gomorra. Ele pergunta, havia 10 justos? A cidade ainda seria destruída.
E a resposta mostra que 10 pode ter peso suficiente para representar moralmente uma cidade inteira. O segundo exemplo são os espiões. Os espiões, quantos eram que foram para lá? 12. 2. Caleb, Quantos falaram mal da terra de Israel? 1. Não. Não. 10 disseram que a terra não era tão Ah, boa. E só 2 falaram bem da terra de Israel, que foi Yehoshua e Caleb. e Caleb. 10 deles trouxeram um relato negativo sobre a terra de Israel. E influenciaram toda a nação. Então, vemos aqui que 10 pessoas podem influenciar para o bem ou para o mal. Já forma um núcleo coletivo com força de representação. Por isso, certas partes da oração, da tefilá, exigem minyan. No caso, a leitura da Torá em público. Por exemplo, não é só estudar, é a comunidade recebendo publicamente a Torá com base na sua vida. O Barechu, quando a gente vai fazer o Sidur, termina o Pessuquê de Zimbra, a oração de louvores, vai entrar na oração, a gente vai falar Barechu et Hashem mevorah, Baruch Hashem mevorah leolam vaed. E a gente vai começar para culminar com o quê? O Shema. O Kadish precisa de minyan, porque é a santificação pública do nome de Akadosh Baruch Hu. A repetição da Midah também, porque já não é mais apenas uma voz do indivíduo, mas a voz do coletivo. No caso do Kadish, existe ainda mais uma profundidade humana mais forte. A pessoa que perdeu alguém, naturalmente, tende-se a fechar, a se recolher, a se entristecer. Mas o Kadish obriga essa pessoa a sair da sua dor privada e entrar na coletividade, na comunidade. Ela precisa estar diante do público e dizer algo positivo. O que, em nome de Hashem, seja engrandecido e santificado. E kadal ve kadash merabah. בעלמא דברה וכותב וירמי וכותב ואסמה וקנה ושמחה. Esse é o começo do Kadish, que é escrito em aramaico. Ele precisa estar diante do público e dizer algo positivo, que o nome de Hashem seja engrandecido e santificado. E aqui que a comunidade vai falar? Amém. Amém. Isso é muito poderoso, porque o luto não fica isolado. A dor pessoal é colocada dentro de um contexto comunitário e espiritual. O indivíduo sofre, mas não sofre sozinho. A partir daqui, o tema se aprofunda na ideia de que o judaísmo tradicional diferencia a oração individual da representação pública. A explicação trazida é que o homem, na sua estrutura clássica da Halakha, representa a família no espaço público, e por isso compõe minyan, enquanto a mulher está associada mais diretamente à força interior da casa e da oração pessoal. Concorda-se
ou não, com essa leitura que eu estou fazendo, nos tempos atuais, o ponto central aqui é entender a lógica tradicional. O judaísmo clássico vê o espaço público e o espaço privado como funções diferentes, ambas importantes, e muito significativo que o grande modelo da oração espontânea na tradição, que a gente vai sempre pegar como um grande exemplo, foi a oração de Haná, cuja oração silenciosa, íntima e profunda se torna referência de quê? De tefilá, de oração. Agora precisamos corrigir também uma ideia errônea, muito comum sobre os korbanot. Quando ouvimos a palavra sacrifício, pensamos logo em uma perda. Abrimos mão de algo para conseguir outra. Mas em hebraico, korban vem da palavra karov. E o que é karov em hebraico? Aproximar. Karov. Karov. Se aproximar. Aproximação. Então, korban não é, em essência, uma perda. É um ato de encontro com Deus. É uma ação que aproxima. É um momento dramático, intenso, que mexe com a pessoa e leva a se confrontar com a sua vida diante Hashem. E por isso, é importante porque muda totalmente a forma de entender o ritual. O objetivo não era simplesmente matar um animal e pronto. O objetivo era provocar no ser humano uma experiência espiritual real. Por isso, os profetas diziam várias vezes que Deus não quer sacrifícios vazios. O que Hashem quer que o coração da pessoa, ele quer o coração das pessoas. Se o ritual não produz reencontro, ele perde seu sentido. O centro nunca foi a exterioridade sozinha. O centro sempre foi a aproximação. Ligando a isso, também não devemos entender o que o judaísmo como se ele quisesse matar a parte animal do humano, do ser humano. A proposta não é destruir a dimensão carnal, física e emocional. A proposta é transformá-la. O desejo não é mal por natureza. Ele pode se tornar mal quando é usado mal. Então, o trabalho espiritual não é anulado. O trabalho espiritual não é anular o impulso, mas elevar. Em vez de deixar a energia humana correr para o egoísmo, para a violência ou para afastamento de Deus. A pessoa deve redimir-se através das mitzvot para para se santificar e ter o bem. E é por isso que confissão verbal também é tão importante. No templo, quando a pessoa trazia um corban para o pecado, ela também fazia um vidui, confissão. Ela precisava falar, reconhecer, admitir diante a Kadosh Baruch Hu a sua falha. Isso é muito profundo. A aproximação com a Kadosh Baruch Hu não começa com auto-engano. Começa com verdade. A pessoa precisa parar de fingir a perfeição
encarar suas limitações e falar honestamente diante a Hashem. E é isso que abre o caminho para a reconciliação. Quando o primeiro templo de Jerusalém foi destruído e o povo vai para a Babilônia, no exílio da Babilônia, acontece uma mudança histórica e decisiva. Já não é mais possível manter o culto da mesma forma. E nesse contexto começa a surgir a estrutura que daria a origem à sinagoga. O profeta Ezequiel chama isso de Mikdash Meat, Mikdash Meat, um pequeno santuário. Ou seja, não é templo, mas carrega algo do seu papel. Vocês sabem, não sei se eu já falei, as sinagogas italianas a gente não chama sinagoga, a gente chama templo italiano, para relembrar o templo de Jerusalém. A sinagoga vai assumir 3 funções centrais: ser Beit Knesset, ser sinagoga, casa da reunião, Beit Tefilá, casa da oração, e Beit Midrash, casa de estudo. Vamos falar junto? Beit Knesset. Beit Vocês estão? Knesset, Reunião. Hã? Casa de Beit reunião. Knesset. Beit Casa da reunião. Knesset. Beit Knesset. Beit Knesset, Beit Knesset. Beit Tefilá. Beit Tefilá, Beit Tefilá. Aí, ó, só tem 3 pessoas falando, não tem outras pessoas? Eu Eu tô tô aqui. falando. Beit Casa de Tefilá. estudo? Beit Tefilá. Beit Tefilá. Beit Tefilá, Beit Tefilá. Beit Beit Tefilá, Midrash. Beit Midrash. Beit Beit Midrash, Midrash, Beit Beit Midrash, Midrash. Beit Knesset, casa de reunião. Beit Tefilá, casa da oração. E Beit Midrash, casa de estudo. Agora não está escrito Beit Lashon Hara. Ah, A casa da fofoca. Não tem. só que essa é mais fácil, né, Rabino? Não, não é. Pode até ser Não, extinto. é mais comum. Mais É mais comum, porque a gente não está estudando. Isso. A gente não está fazendo Beit Midrash. Quando a gente estuda, entende a origem da Tefilá, como é importante fazer a Tefilá, responder amém e ir para a Tefilá, não tem tempo para fazer Lashon Hara, não tem tempo para conversar. Essas 3 dimensões são fundamentais. Primeiro, a sinagoga é o lugar em que os judeus se reúnem. Um judeu, ou uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, não vai para a sinagoga, está com um problema. Quando não é permitido, tudo bem. Agora, quando pode ir e não vai, é problema. Muito problema sério. A primeira sinagoga é um lugar sagrado, o primeiro lugar, especialmente no Galut, no exílio, porque mantém o povo judeu junto e mantém o povo vivo. Segundo, ela é o lugar de tefilá, de oração, porque mesmo sem o templo, o povo continua falando com a Kadosh Baruch Hu. Terceiro, ela é o lugar de estudo, e por isso se torna central, porque a Torá passa a ser a forma mais portátil de santidade. O templo era fixo em Jerusalém, mas a Torá pode viajar com o povo. E viajou. Onde há estudo verdadeiro de Torá, há Shekhinah. O que é Shekhinah?
Presença Presença divina. divina. Isso ajuda a entender por que mais tarde Yohanan ben Zakkai, diante da destruição iminente do Templo de Jerusalém, pede o Yavne, que eu falei semana passada, e seus sábios. Ele entende que o futuro do judaísmo depende da preservação do estudo. E é uma grande verdade. Quando você orienta teus filhos muito pequenos a estudarem, a investe em educação judaica, ele vai ser 10 vezes mais forte em Torá do que você é. Isso é justamente essa portabilidade da Torá que permite que o povo judeu sobreviva à destruição e ao exílio e às dispersões e às diásporas. Com o tempo, a oração foi sendo organizada. A primeira grande base litúrgica consolidada, sabe qual foi? A primeira oração que o povo falava de manhã e à tarde. Qual foi? O Shema. Shema Israel. Estava na língua, todo mundo não podia saber rezar, mas sabia essa oração. Até hoje, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Se acontece alguma coisa, ou se faz de manhã à tarde, manhã à noite. Com o tempo, a oração foi organizada, a primeira grande base, como eu falei, foi o Shema, que a gente faz de manhã e à noite. Depois vem a Amidah, a Shemona Esrei, as 18 bênçãos, que foi atribuída aos homens da grande assembleia. Ansher Knesset Gedulah. Vamos falar junto. Ansher Anshe, Porsche, Knesset Knesset, Knesset, Gedulah. Gedolá, Gedolá. Gedolah, Homens da grande assembleia. homens da grande 120. assembleia. 120. Ansher Knesset Gedulah. E o Kadish também foi formado ali. Especialmente com encerramentos e dos contextos de estudo. Ao pouco forma-se uma ordem. O povo se reúne, recita, estuda, responde, organiza suas falas diante a Kadosh Baruch Hu. O Siddur, então, vai nascendo da necessidade da forma estável da vida espiritual do judaísmo. Mais tarde, no período de Ezra e Neemias, no segundo tempo, continua existindo uma conexão entre oração da sinagoga e o serviço de templo. A oração é feita em paralelo aos horários dos korbanot, dos sacrifícios. Então, mesmo quando não se oferece sacrifícios fisicamente, em cada local, existe uma sincronização espiritual com o serviço de Jerusalém, em Jerusalém, no templo. Isso mostra que a Tefilá não substituiu simplesmente o templo de Jerusalém. Ele foi desenvolvendo em continuidade com ele, a Tefilá. Depois da destruição do segundo templo, a Babilônia se torna o principal centro judaico-rabínico. E ali se floresceram as grandes academias, como Sura e Pumbedita, e dali que surgiram os grandes líderes, os grandes Geonim, os grandes sábios, Geonim, Gaon, Geonim, plural,
sábios. Gaon é sábio, sábios é Gaonim. Vamos falar junto? Gaon Gaon. Gaon. é sábio. Gaon. Não. E Geonim, ou Guionim. Gaonim, perdão, Gaonim, Gaonim. sábios, Gaonim. no plural. E dali também que saem os primeiros sidurins. Olha o sidurim, vários, plural. Organizados e enviados para as comunidades da diáspora mais distantes. E isso é muito importante porque daqui em diante a liturgia começa a se fixar por escrito em alguma forma tradicionais. Antigamente a tefilá era passada de pai para filho. Uma tradição, mas quando mais a gente ia para a diáspora, a gente perdia a tradição. E nesse processo que aparecem dois grandes ramos litúrgicos. Uma ligação à Babilônia e outra ligação à terra de Israel. O rito sefaradita, em sua raiz, vem, sobretudo, da tradição da onde? Será que é da terra de Israel? Ou será que vem da Babilônia? Da Valendo! Babilônia. Da Babilônia. Babilônia. Você tem certeza disso? Para mim, sim. Quem acha que não, que é da terra de Israel? Da onde sai o rito sefaradi? Sai da terra de Israel ou sai da Babilônia? Tem quantas pessoas na sala? Tem todo mundo está assim, calado. É a dúvida. É a dúvida? Não sei, a base que eu tinha era só Portugal, Espanha ali, norte da África. Não foi se formado ali, né? Sim, A gente viu agora, no decorrer, que o processo aparece em duas grandes ramos legislativos. Primeira destruição, segunda destruição. Na primeira destruição, fomos para a Babilônia e teve duas grandes escolas, academias, logo depois da destruição do segundo templo, que é na cidade de Sura e Pumbedita. E surgiram grandes líderes Geonim. E dali já começou a sair Sidurims. O rito sefaradita, em sua raiz, vem sobretudo da tradição babilônica. Acertou! E o rito ashkenazita preserva muito da tradição da terra de Israel. Só que existe uma diferença importante. A tradição da Babilônia foi mais registrada por escrito. E por isso ficou mais estável. Já a tradição da terra de Israel passou mais oralmente. E por isso sofreu mais variações ao longo do tempo. Isso ajuda a explicar por que o mundo ashkenazita apresenta tantas diferenças internas de costumes. E o sefaradita, que começa do Edut Mitzray, as comunidades do Oriente, Líbano, Síria, Egito, Iraque, toda a terra oriental até o Egito, e vai pegar o norte da África e vai chegar na Espanha. Por
Por que eu falo que vai influenciar o rito sefaradita? Porque o judeu, ele vai chegar na Península Ibérica há 2000 anos. E a presença judaica na Babilônia já tem mais de 3.000 anos. E ela vai influenciar e vai exportar muita coisa da Babilônia para a Espanha, para Sefarad. Então, a gente vai ver essa harmonia entre essas duas grandes comunidades. Coisa que a gente vai ver no mundo Ashkenazi, que é um mundo diferente. Como o texto está falando que a Ashkenazi apresenta tantas diferenças internas de costumes, nussas. Existe ainda o caso do rito iemanita, dos Ieme, que segue muito de perto Ramban, Maimonides. Isso acontece porque os judeus do Iêmen passaram por grandes perseguições e receberam do Rambam cartas de enorme força e apoio. A famosa Igeret Teman, a carta Megillah, a carta do Teman, a partir dali passaram a seguir com grande fidelidade, inclusive na organização das tefilot. Então, temos aí mais um ramo importante da tradição litúrgica do judaísmo. As comunidades iemanitas existem na terra de Israel e em alguns lugares dos Estados Unidos. No Brasil não existe. Depois, o Siddur continua crescendo. Na Espanha judaica, especialmente na Andaluzia, os grandes poetas hebraicos começam a escrever piyutim. Sabe o que é piyutim? Poemas religiosos. Influenciado por forma de poesia árabe. Esses poemas entram na liturgia enriquecendo o rito judaico. E no mundo ashkenazita também há poemas litúrgicos que acrescentam a composição ao Siddur. E mais tarde, a Cabala também deixará suas marcas, acrescentando novas intenções, novas estruturas e novos textos de oração judaicos. Vamos lá. Antes não tinha o Lechadodi Litrakala, Bene Shabbat Nekabela, Shamo Vezaho Bediburecha, Ishmiranu, Ela Meuchad Hashem, Ushmo Echad Hashem Utiferet, Benitila, Lechadodi Litra Kala, Bene Shabbat Nekabela. Essa é uma liturgia mais cefara, né? Mais cefa, né, o Bruno? Agora, vamos fazer uma liturgia Ashkenazi. Lecha dodi, letrat chayla, letrai kala, penei, shaibat, nekabela, shamo vezafo, medibu echad. Vocês viram a diferença? Todas são lindas, né? Mas essa Lechá Dodi vai nascer aonde? Na Babilônia? Na Espanha? Aonde vai nascer? Valendo! Rivka! Safed. Rivka! Eu acho que na Babilônia. Você tem certeza disso? O Cefa tá na frente. Eu não vou causar discórdia aqui, Rabino. Aonde nasceu Lechá Dodi? Em Tzfat, na terra de Israel. Período de Tzrak Lúria.
há 500 anos atrás. Não tem 3.000 anos. E aí entrou tanto no mundo Ashkenazi, tanto no mundo Sefaradi. E hoje a gente pode pegar o Sidu, tanto no mundo Ashkenazi, quanto no mundo Sefaradi, está lá. Outra tefilá que entrou nesse âmbito judaico, que se chama Adon Olam, Hashem Alá, Betelekol. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Cantem, quero ver quem tem coragem. Ninguém tem coragem. Adon Olam, Hashem Alá, Betelekol, Betzinekra, Ve'et Nasa, Ve'et Sokol, Zai Melech, Shemo Nikra, Ve'akare. Levador milonora vehu haya vehu vehu yebeti fará. Adon Olam, Hashem Alá, Betelekol, Betzinekra, Ve'et Nasa. Agora, esse Adon Olam, ele vai ter várias versões, tanto no mundo Ashkenazi. Adon Olam, Hashem Alá, Betelekol, Betzinikra, Ve'et Natzah, Ve'netzoko, Azai Mele, Shemo Nikra, Ve'achar. Isso é italiano. Mas só para você ter uma ideia, como essas orações, elas são mutantes. Elas podem ser esquisitinha ou safadinha, safaradi ou ashkenazi. Aí a gente vai Mas no ver. ouvido, Flávio, Hã? fica tão diferente que não dá para acompanhar. Mas Fica confuso com outra música. Impressionante. outra melodia, né? Outra melodia que Outra você fala. melodia. Não, fica diferente, muito. Fica diferente, mas é parte da vida judaica. Não existe preto e branco no judaísmo. Existem várias cores. Existem várias tribos, vários costumes, várias. Talvez a gente se feche muito porque o judaísmo fica muito limitado ao seu local. Vai das comunidades que chegaram no seu lugar. Por exemplo, chegaram comunidades ashkenazitas. A primeira comunidade que chegou em Nova York foi sefaradita, saindo do Recife. A gente conhece. Mas depois, a comunidade que era extremamente sefaradita do século 16, 17, ela se torna ashkenazita. Hoje, a comunidade de Nova York não é sefaradita. É racídica ashkenazita. Com seus 5 milhões de judeus ali. Né? Então, a liturgia muda. O judaísmo, ele é mutante. Né? Então, no final de contas, o que é o Sidu? O Sidu é a memória viva do judaísmo. Um belo exemplo. O judeu, eu já falei para vocês, o judeu da Península Ibérica, ele vai rezar, principalmente no Marrocos, Tefillat HaHodesh. Agora, o judeu Ashkenazi, ele vai ter o Sidu dele Ashkenazi. Agora, o racídico, ele vai ter o Sidu Nusa Sefad. Aí você parece, peraí, Sefad é Sefaradi. Não, não é. É racídico, que pegou elementos da Cabala sefaradita e mesclou com o Sidu Ashkenazi, fez um milkshake e nasceu o Sidu racídico. Eu vou mostrar para vocês essa diferença de Sidu. Sabe? Esse Sidu seria o Tehillat Hashem do Ari Kadosh? Não, Tefillat HaHodesh é esse aqui, que é que os judeus
portugueses da cidade de Livorno e do norte da Sim. África rezam. É Tehilat Hashem. Não, esse aqui é Tefillat HaChodesh. Sim. Tefillat Hashem é outra coisa, esse é Rabat. Esse é Rabat. Vou mostrar para vocês outro Sidur que eu tenho aqui na minha coleção de Sidurs. Esse Sidur. Vocês conseguem ver aqui? Posteriores? Benehome. Espera, que você está falando. Vamos. O que é aqui? Aqui está escrito Sidur Bene Romi. É o Sidur de costume romano. Judeus em Roma não são nem Sefaradi e nem Ashkenazi. Eles são romanos. 2000 anos. Ah, não. Avodat Hashem. Esse é Sefaradi. Agora, presta atenção. O nome de Sidur é Sidur. Pode trocar. Tem Sidurs que trocam o nome. Mas o Nussa, o costume, é diferente. Aqui, o Sidur de Roma, do costume dos judeus de Roma, tem 2000 anos. E eu tenho uma coisa muito legal, que uma pessoa que sai de casa, quando sai de casa, ele toca na mezuzá e fala Lishuatecha kiviti Adonai, Adonai shomri, Adonai tzali aliav, yemenecha Adonai shomer, etzmi uvarech haim shalom yata me'adolam, Shaddai ishmereni metze hara mikol tzara utzuka. Aí olha a tradução. É um costume da comunidade da Itália. Quando você sai de casa, toca na mezuzá e você fala tu me salvas, tu é o meu salvador e confio em ti, eterno. Eterno, meu Deus, que sai sempre a minha causa. Na minha mão, eu toco no teu nome, eterno, conceda a minha saída e o meu retorno com paz, e que eu sempre me desvia das coisas ruins no caminho, e que eu possa sempre servir a Ti com alegria e não com angústia. Amém. É o costume de Roma. Fala essa frase, e essa frase é ensinada desde pequenininho para as crianças. Já pensou, Samuel? Se a gente soubesse disso, se a gente não soubesse disso e tivesse um filho pequeno e falasse, vem cá, fala isso. Essa criança ia crescer, aonde tivesse, ela sair de casa e ia falar. E aí também tem a parte do Shabbat. É um costume romano. Tem coisas bonitas. Esse aqui é um Sidur que tem 70 anos. É um Sidur que foi escrito do rabino-chefe da Itália, que era sefaradi, e ele escreveu em hebraico e ladino a tradução. Todo em ladino. Em italiano, e ladino e hebraico. Sidur tem bastante. Eu posso escrever um Sidur, como tem os Sidurs aí no Brasil. Mas a intenção do Sidur tem que o quê? Trazer a pessoa para fazer tefilá. Então, no final das contas, o que é o Sidur? Sidur é a memória viva do judaísmo. Ele guarda a herança do templo, da sinagoga, da Babilônia, de Eretz Israel, da terra de Israel, da Espanha, da Alemanha, do Iêmen, da Itália, das poesias que eram feitas no período medieval. Ele vai
também trazer a questão do luto, da Lahá, da esperança de retornar à terra de Israel, do estudo da Torá. Ele une a oração espontânea com a oração organizada. Une o indivíduo com a coletividade. Une o passado da Bíblia, bíblico, da Taná, com a experiência histórica do povo judeu, da Galuta e da Galuta. E por isso, estudar o Sidur não é apenas estudar um livro de reza. É estudar como o povo judeu aprendeu, ao longo do tempo, a permanecer diante de Akadosh Baruch Hu em qualquer circunstância. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já acabou? Foi Pô, bom? tá boa, isso aí foi ótima. Gostou? Pô, gostei, Rafa. Eu sempre gosto de Maravilhosa falar aula. com a Rafa. Eu gostei também. Vocês aprenderam alguma coisa aqui? Além do... Agora, vocês agora entendem a necessidade de ter um Sidur. E não é um Sidur para ficar na prateleira. É o Sidur... Eu me lembro quando eu era pequenininho, quando eu era mais jovem, os pais compravam o meu pequeno Sidur, meu Sidurzinho. Ah, tá. Eu comprei para Rafael também. O meu Sidurzinho. E aí a gente ficava lá, Sidurzinho os para você e filhos... para ele. Eu comprei para os Se o dois, pai tá? está Não vem, não. fazendo assim, o filho também vai fazer. Tô mentindo? Se o pai faz isso na frente do filho, os filhos também vão fazer. Agora, se o pai botou o Sidur na estante, os filhos vão desconhecer o que é aquele livro. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Na semana que vem, antes de eu sair de férias, a gente tem mais uma super aula. E rezem para que eu possa chegar no Brasil. Eu preciso ir ao Brasil. Né? E vou encontrar o meu pai e grandes amigos. E Brasília não Vamos está nos rezar. planos, não? Vamos Não vou a rezar. Brasília, eu vou para o Rio e vou para Manaus. Eu só posso ir fazer isso. Da próxima vez eu vou. Manda lembrança para minha filha, para isso. O Rio. Gente, um abraço. Shavuot Tov. Até semana que vem. Um abraço. Pode, Tchau, tchau. Laila. Boa tarde. Dará.